Olá, pessoal. Nós vamos fazer uma breve revisão do que a gente já viu de complexo dentina-polpa e, na sequência, a gente vai avançar falando das estruturas que compõem a dentina. Lembrem que em sala nós falamos do complexo dentina-polpa, que ele é composto pela dentina, que é um tecido de estrutura tubular, então a gente tem túbulos dentinários. Esses túbulos representam o trajeto do prolongamento odontoblástico aprisionado na dentina. Ela tem uma composição mineral de 70% mineral versus 30% de matéria orgânica, sendo que a gente tem uma matriz bem importante de fibra colágena. Esse tecido é um tecido resiliente que amortece as forças da mastigação, lembrando que o esmalte é super friável, então a dentina serve para amortecer as forças mastigatórias. Ela também apresenta cor branco amarelada, então é ela que dá a tonalidade do dente, lembre. Por isso que o paciente mais velho, o paciente idoso, ele vai ter um dente mais amarelado, porque ele vai ter uma densidade maior de dentina. Por quê? Porque nós produzimos dentina a vida toda. Somado também a manchas extrínsecas, enfim, a gente vai ver que a gente vai ter um amarelamento dos dentes ao longo da vida. E também a polpa, que é um tecido rico em colágeno, né? A gente viu a respeito disso, é a parte viva do dente. E a polpa a gente vai falar mais a respeito dela nas próximas aulas. E aqui eu estou mostrando para vocês duas fases diferentes da odontogênese. Então a gente tem que entender bem as fases da odontogênese, porque vocês vão ver que agora os assuntos se conectam. Então vocês vão ver que nessa primeira imagem tem uma fase de campânula. Se vocês perceberem, eu ainda não tenho dentina aqui, mas eu já começo com uma organização de células na periferia da papila. Olha aqui. Então, vocês vão ver que aqui eu já tenho o início da indução recíproca. E nessa imagem, eu já tenho o início de formação de esmalte dentina. Então, aqui eu tenho campânula avançada, especificamente em fase de coroa, porque aqui ainda eu não tenho a formação da raiz. Então, agora a gente vai revisar a indução recíproca. Veja que a gente viu isso em sala e eu trago para vocês uma imagem que resume todo o processo de indução recíproca. Lembrando que a indução recíproca é um processo que acontece na transição de fase de campânula para campânula avançada, e ela acontece na fase de coroa, porque vocês vão lembrar que a gente só tem ameloblastos na coroa, a gente não vai ter na raiz, porque a gente não tem esmalte lá. Então vamos relembrar que esse processo se inicia em campanula e termina em campanula avançada e apenas em coroa. Então, como que é esse processo? A gente vai ter células ectomesenquimais indiferenciadas e o epitélio interno, aqui. Então, estou fazendo um recorte olhando papila e epitélio interno. Essas células ectomesenquimais indiferenciadas vão ser chamadas a se diferenciarem em pré-odontoblastos. Quando que isso acontece? Quando a gente tem uma inversão de polaridade do epitélio interno, então essas células aqui não se chamam mais epitélio interno, elas passam a se chamar pré-ameloblastos, porque elas são células mais altas e com o núcleo polarizado. E esse processo de inversão de polaridade vai fazer com que essas células liberem sinalizadores, que aqui estão representados por esses pontinhos. Esses sinalizadores vão chamar as minhas células indiferenciadas a se diferenciarem em pré-odontoblastos. O pré-odontoblasto, quando estiver pronto para secretar, ele vai secretar uma primeira camada de dentina, que é a nossa dentina do manto. Essa primeira camada de dentina vai chamar os pré-ameloblastos a se diferenciarem em ameloblastos. E aí, esse ameloblasto vai ser a célula secretora do esmalte, juntamente ali, esse esmalte é formado juntamente com o extrato intermediário. Lembrando que o extrato intermediário ajuda na mineralização do esmalte e o ameloblasto é a célula secretora. E aí, vocês vão ver que essa camada de esmalte inicial é secretada em cima da dentina do manto. E aí, o esmalte vai ser formado de forma centrífuga, então vai ser de dentro para fora.
e a dentina de forma centrípeta, de fora para dentro. Outra coisa importante é que a primeira camadinha de dentina, que aqui nessa imagem está representada em laranja, é chamada de dentina do manto. O restante de dentina produzida ao longo da vida é chamada de dentina circunpulpar. Essa dentina circunpulpar vai sempre ter uma pré-dentina. A gente já vai revisar isso aqui, tá? Lembrando que também essa dentina circunpulpar é produzida por odontoblastos, inicialmente odontoblastos secretores, e quando termina de secretar a dentina até formar o dente, depois de formar o dente, a gente vai ter a produção, a produção de dentina por odontoblastos secretores maduros. A gente já vai ver uma imagem disso quando a gente for falar de dentina primária, secundária e terciária. A gente vai ver ainda hoje. E aqui está a nossa imagem da indução recíproca. Percebam que a gente tem o epitélio interno virando um pré-ameloblasto. O pré-ameloblasto faz o chamamento das células da papila se diferenciarem em pré-odontoblastos, que se diferenciam em odontoblastos e secreta a primeira camada de dentina. E essa primeira camadinha vai chamar os ameloblastos a produzirem esmalte. E é isso que é a nossa indução recíproca. E finalizando a revisão de dentina coronária, vamos lembrar como é formada a dentina radicular. Então, quando a gente passa, aqui se vocês olharem, eu tenho uma fase de campanula avançada em fase de coroa, e na sequência aqui eu tenho fase de raiz, a gente já tem a formação da raiz. Como na dentina radicular eu não tenho esmalte, o chamamento das células da papila se diferenciarem em odontoblastos não vem via indução recíproca. Vamos lembrar que esse chamamento... Então, essa imagem mostra pra gente a formação de dentina radicular. E aí, a gente vai ter a responsável pelo chamamento das células a se diferenciarem em dentina radicular pela bainha epitelial de Hertwig. Então, a bainha epitelial de Hertwig é uma região da alça cervical, que aqui está representada em verde. Lembrando que a alça cervical é epitélio interno e epitélio externo unidos, sem retículo estrelado interposto. E essa bainha de Hertwig vai ser as células que vão sinalizar para as células da papila se diferenciarem em odontoblastos radiculares. Lembrando que esses odontoblastos radiculares vão ser mais baixos e mais ramificados. Terminando essa revisão zona, a gente precisa entrar agora em estruturas da dentina. Então, agora eu vou passar em algumas estruturas que a gente já viu, porém tem muitas coisas que a gente ainda não viu e que são importantes e que eu vou trabalhar com vocês em sala. Então, para a gente estudar as estruturas da dentina, eu vou dividir aqui em tubos dentinários, eu vou passar por eles novamente, vou falar novamente de dentina do manto, vou falar de dentina interglobular, que não falei ainda, e vou falar de alguns componentes da dentina circunpulpar que a gente não abordou, que é a dentina peri, intertubular e camada granulosa de Thomes, e pré-dentina que nós vimos. Então, veja que tem coisas novas e coisas que já foram vistas. Então, a gente começa falando dos túbulos dentinários. Pessoal, como nós vimos hoje em sala, os túbulos dentinários são o trajeto dos odontoblastos dentro da dentina. Então, lembra que eu fiz aquela analogia com a caneta? Então, eu vou pegar uma caneta aqui. Então, se eu tenho uma caneta, se eu tiro aqui, imagina que isso aqui é o meu odontoblasto. Então, o odontoblasto vai preencher o túbulo dentinário, tá? Então, vocês vão ver que dentro de cada túbulo, que seria o buraquinho, se eu tiro aqui a minha caneta, seria o buraquinho que fica quando eu tiro o meu odontoblasto de dentro, o túbulo dentinário é o trajeto desses prolongamentos odontoblásticos. É importante, vocês vão ver que nem sempre o túbulo dentinário é preenchido por odontoblasto.
Então, vocês vão ver que quanto mais estendido fica, à medida que eu vou produzindo dentina ao longo da vida, vocês vão ver que esse odontoblasto pode ficar retraído, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, o último odontoblasto que não está preenchendo toda a extensão. E, enfim, ele percorre aí toda a espessura da dentina, ficando ou o trajeto vazio ou ele preenchido por odontoblastos. E aí, se vocês perceberem, a gente tem o odontoblasto aqui o prolongamento dele. Então, importante, esse prolongamento principal é chamado de túbulo dentinário, tá? Que é essa região principal aqui. Mas vocês vão ver que ele parece um galho de árvore. A gente tem ramificações desse túbulo principal. As ramificações do túbulo principal são chamadas de canalículos dentinários, tá? Então, essa informação é nova. Então, o túbulo dentinário é o principal e o canalículo dentinário são as ramificações desse túbulo principal. Então, se vocês observarem nessa imagem, eu tô vendo isso aqui. Percebam que aqui eu tenho o prolongamento odontoblástico principal e esses risquinhos laterais são as ramificações. Aqui, uma imagem da dentina, propriamente dita, olha lá, o trajeto do túbulo dentinário, que é o prolongamento principal. E se vocês perceberem aqui, eu tenho algumas ramificações que são chamadas de canalículos dentinários. Olha lá o canalículo escrito aqui. Tá? Então, o canalículo nada mais é que um túbulo pequenininho. Agora, nós vamos falar de dentina do manto. Então, a dentina do manto é a primeira dentina secretada por odontoblastos jovens. Lembra que esse odontoblasto é jovem, então essa dentina sair de forma mais grosseira, pense como se fosse a primeira restauração que vocês fizessem. Com certeza, vocês vão ver que ela não vai ser perfeita. Então, é isso que acontece agora na dentina do manto. Então, vocês vão ver que as fibras colágenas dessa dentina do manto vão ser perpendiculares. Então, vai ser importante porque elas vão ser nesse sentido aqui. E por que é importante, gente? Esse sentido vai permitir que a dentina fique imbricada ou o esmalte consiga se unir à dentina. Então, a gente fala um imbricamento mecânico entre dentina e esmalte por conta dessas fibras colágenas perpendiculares. A dentina do manto é aquela dentina que estabelece a junção com o esmalte. Essa junção é chamada de junção amelodentinária. Então, vocês vão ver que ela é toda festonada. Essa junção da dentina com o esmalte, tem várias indentações. Isso é para permitir aquele imbricamento mecânico que eu estava falando para vocês, tá? Então, junção amelodentinária ou JAD. Então, eu vou escrever aqui para vocês. Junção amelodentinária, tá? Então, a nossa JAD é onde a gente tem dentina do manto, mais a primeira camadinha de esmalte ali que a gente vai estudar futuramente. E tá aqui, gente. Aqui tá a dentina do manto. Nessa imagem, a dentina do manto está representada em laranja, tá? Lembrando que essa dentina é secretada por odontoblastos jovens, com fibras colágenas grosseiras. E uma coisa bem importante, a gente vai ter uma dentina bem rudimentar, principalmente porque a gente vai ter uma mineralização por vesículas. Lembra que a gente vai ter as vesículas sendo liberadas ali em volta do túbulo dentinário, que a gente vai falar na sequência dela. Por que eu tanto enfatizei essa mineralização diferente da dentina do manto? Porque vocês vão ver que a dentina do manto, por ter uma mineralização de vesícula, vai fazer com que apareça uma dentina interglobular. Peraí, nome novo. Primeiro, onde está a dentina interglobular?
vocês vão ver que a dentina interglobular vai estar entre a dentina do manto e a dentina circumpolar, tá? Então, é essa sujeirinha que está aparecendo aqui. Como essa sujeirinha aparece? Essa sujeirinha, traduzindo para vocês, são áreas hipomineralizadas, então que eu tenho pouca mineralização da dentina. Por que surgem essas áreas hipomineralizadas? Olha lá que legal. Lembra que quando eu falei para vocês que na dentina do manto a gente vai ter uma mineralização por glóbulos, tá? Então, por vesículas. Então, olha, ele vai liberar a vesícula e aí vai ter uma mineralização em volta dessa vesícula. E aí, à medida que a mineralização acontece, vocês estão percebendo que vão aparecendo bolinhas? Eu falei disso para vocês em sala. Porém, vocês estão vendo que entre as bolinhas ficam espaços? Então, como a mineralização da dentina do manto é por vesículas e a gente vai ter esses glóbulos de mineralização grandes, que são essas bolas aqui, vocês vão ver que há uma falha na fusão desses glóbulos de mineralização. E isso vai fazer aparecer a dentina interglobular. Então, inter, que aparece entre os glóbulos de mineralização. E aí, basicamente, vejam que ela parece uma sujeirinha. Olha aqui. Se vocês imaginarem, eu consigo imaginar que, por exemplo, aqui eu teria uma bolinha, aqui eu teria outra e aqui eu teria outra. Aqui também, ó, percebam, é como se eu pegasse um papel e recortasse bolinhas nesse papel. O espaço que sobra entre essas bolinhas vai ser chamado de dentina interglobular, tá? Que é essa região em vermelhinho aqui, tá? Então, a dentina interglobular nada mais é que uma falha de fusão dos glóbulos de mineralização e ela vai aparecer entre a dentina do manto e entre a dentina circumpolar. Olha onde ela tá aqui. É essa região que eu representei em preto aqui para vocês, tá? Então, é aqui que vai aparecer a dentina interglobular, tá? Entre a dentina do manto e circumpolar. Histologicamente, olha lá, olha as sujeirinhas. É aqui, essa região aqui, que está indicada por 5. E aí, olha, percebam que aqui eu poderia imaginar que aqui eu teria uma bolinha, aqui eu teria outra, aqui eu teria outra. E o espaço entre elas fica essa sujeirinha que está aparecendo aqui. Tudo bem? Essa é a nossa dentina interglobular. Agora, nós vamos entrar na questão da dentina circumpolar. Vocês vão ver que a dentina circumpolar vai ser uma dentina que corresponde à maior espessura da dentina. Então, a gente já viu que a dentina do manto é só a primeira camada. Todo o restante é dentina circumpolar. E ela é constituída por três regiões muito importantes. Dentina peritubular e intertubular. Ambas dentinas são encontradas tanto na coroa quanto na raiz. E a camada granulosa de Thomis, que é só encontrada na raiz. Vamos falar mais a respeito disso. Primeiro, o que é a dentina peritubular? Como o nome diz, a dentina peritubular é uma dentina que está em volta do túbulo. Nessa imagem, é essa dentina representada em preto aqui. Percebam que é essa dentina aqui. A dentina peritubular é uma dentina muito mais mineralizada. Lembra que a gente viu que a dentina tem 70% de mineralização? A dentina peri não. A dentina peritubular é 90% de mineralização. E ela vai revestir internamente o túbulo dentinário. Vamos pensar que é a dentina que está mais junta com o odontoblasto, então é uma dentina que mais recebe mineralização. E é por isso que ela vai ser uma mais densa, né, em relação à quantidade de mineral. E aí, a dentina, o restante que está representada em verde nessa imagem, é a dentina intertubular. Como o nome diz, é a dentina entre os túbulos e é uma dentina que tem o grau de mineralização 70%, como esperado. E aí vocês vão ver que essa dentina, o túbulo dentinário, que eu estou falando aqui que o prolongamento retrai, enfim, a gente vai ter esse túbulo dentinário vazio aqui, com dentina peritubular em volta. Outra coisa importante, vocês percebem que esse início aqui
que eu estou grifando aqui em amarelo, isso aqui é a dentina do manto. Vocês percebem que a dentina do manto não tem dentina peritubular? Então, isso é uma característica importante. Dentina do manto não tem dentina peritubular, porque a mineralização não é em volta do túbulo, a gente não tem a liberação direta de minerais em volta do túbulo. Então, a gente não vai ter essa dentina mais dura na dentina peritubular, na dentina do manto, tá? Então, o importante, a dentina do manto não tem dentina peritubular. E olha essa imagem, olha que legal. Então, veja que aqui em preto eu tenho o túbulo dentinário, tá? Então, deixa eu pegar aqui a minha caneta. Aí, em volta do túbulo, vocês percebem que eu tenho uma dentina mais densa em volta do túbulo? Essa região mais condensada é a dentina peritubular, e o restante, essa dentina mais bagunçada, que a gente consegue ver bem fibra colágena, é a dentina intertubular, tá? Então, eu vejo que nessa imagem eu estou cortando o túbulo dentinário, ao invés de eu estar olhando ele assim, eu estou olhando ele assim, e é por isso que eu consigo ver o local do túbulo, que aqui eu vou ter preenchido por prolongamento odontoblástico, dentina peritubular e a dentina intertubular. E aqui, em uma imagem longitudinal, eu vou ter dentina túbulo dentinário. A dentina peritubular é só, deixa eu trazer para vocês, rabiscando aqui, é só essa região em volta do túbulo, tá? Eu vou rabiscar aqui para vocês verem. O restante é dentina intertubular. E aqui é a nossa dentina intertubular, só para trazer um slide com conceito para vocês. É a maior parte da dentina e ocupa os espaços entre os túbulos. Nessa imagem aqui é a região representada em verde, tá? Eu vou ter dentina intertubular tanto em dentina do manto quanto em dentina circunpolar. E olha lá, que legal essa imagem. Eu consigo ver em um aumento menor os túbulos e a dentina peritubular. O restante aqui, gente, é tudo dentina intertubular, tá? Essa região aqui mais bagunçada, porque eu consigo ver mais fibra colágena, porque eu tenho um menor grau de mineralização. Tudo bem? Então, veja, eu falei de dentina interglobular, dentina intertubular, dentina peritubular. Agora, eu preciso falar para vocês de uma estrutura que vai aparecer na região de raiz. Essa estrutura, que é a camada granulosa de Thomes, só aparece na porção radicular. Lembrem, pessoal, que quando eu estava estudando com vocês os odontoblastos radiculares, lembra que eu falei que o odontoblasto radicular tem muito prolongamento? Então, olha lá, o que vai acontecer? Imagina que a minha mão aqui são os prolongamentos dentinários. Só que como o odontoblasto radicular é muito ramificado, imagina que esses prolongamentos não ficam bonitinhos assim. Eles dobram. Vocês percebem que quando vocês olham meu dedo dobrado, vocês veem pontos e não um túbulo? Olha lá. Vocês veem esses pontinhos. É isso que acontece na dentina radicular. Por esses odontoblastos radiculares serem tão ramificados, vocês vão ver que essa ramificação vai dobrar. E aí, olha lá o que vai aparecer. Essa ramificação dobrada vai aparecer como um monte de pontinho aqui, que é chamado de camada granulosa de Thomes. Basicamente, são túbulos dentinários em outras direções e fazem com que apareça um monte de pontinho aqui, tá? Aqui, só para vocês se situarem, daqui para cá é cemento, tá? Essas células grandes aqui que parecem aranhinhas são cemento, é o cemento e a gente vai estudar mais sobre eles. Aqui nessa outra imagem, dentina, aqui a camada granulosa de Thomes e para cá eu tenho cemento, tá? A gente vai estudar o cemento depois. E para fechar, temos a pré-dentina. Então, só lembrando, camada granulosa de Thomes eu só tenho em dentina radicular, por causa da ramificação do odontoblasto. E para fechar, eu tenho pré-dentina. Pré-dentina também está presente em dentina circunpolar. É aquela dentina não mineralizada, que se vocês olharem nessa imagem, está representada aqui em branquinho. Então, veja que aqui eu tenho papila dentária, odontoblastos,
pré-dentina. Então, a pré-dentina é uma dentina não mineralizada. Se vocês olharem nessa imagem aqui, foi representado em bege clarinho, tá? Futuramente, essa dentina será mineralizada, o odontoblasto irá avançar para dentro da polpa e produzir uma nova pré-dentina. Eu sempre vou ter dentina não mineralizada na dentina circunpulpar. E olha que legal, vocês vão ver que quando eu olho a densidade de túbulos dentinários na superfície da dentina e na parte mais interna, vocês vão ver que os túbulos dentinários vão ficando mais grossos e também vão ficando com maior quantidade de túbulos. Então, vocês vão ver que, olha aqui, perto da polpa, vocês vão ver que eu vou ter uma concentração maior de túbulos dentinários. Porque imagina que ele faz o caminho como se fosse minha mão. Eles vão se apertando dentro da polpa, e isso vai fazer com que eles vão ficando mais pertinho, e é por isso que eu tenho uma densidade maior de quantidade de túbulos. E pessoal, para fechar, vejo que esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas eu preciso falar para vocês de dentina primária, secundária e terciária, que eu já apontei em sala. Então, a dentina, além de toda a classificação em todas as regiões da dentina que a gente já viu, vocês vão ver que a dentina pode ser classificada em primária, secundária e terciária. Classificações bem simples, pessoal. A dentina primária é toda a dentina formada até o fechamento do ápice radicular, que é uma dentina, pensa que ela é super importante para a formação do dente. Então, se vocês perceberem, até o dente não estar pronto, com a raiz toda formada, eu estou formando dentina primária, tá? A partir do momento que eu tenho o fechamento do ápice radicular, isso quer dizer o quê? Eu tenho a finalização da produção de raiz do meu dente, a dentina começa a se tornar secundária, tá? Então, olha lá, uma imagem radiográfica. Olhem esse dente, vocês percebem que a raiz dele não está pronta. Então, esse dente aqui ainda está produzindo dentina primária. Quando o dente fica pronto e está com a raiz toda formada, a gente tem a formação de dentina secundária. Então, vamos relembrar dos odontoblastos. Lembra que eu falei para vocês que dentina do manto é formada por odontoblastos jovens? A dentina formada até o fechamento do ápice radicular, que é a dentina primária, é formada por odontoblastos secretores. Depois disso, o dente formado, a gente ainda vai produzir o resto da vida dentina. Então, toda a dentina produzida o resto da vida, após a formação completa do dente, é chamada de dentina secundária. Essa dentina secundária é formada por odontoblastos secretores maduros. Lembra que eu falei que tinha uma sutil diferença entre o secretor e o maduro, que eu poderia chamar todo mundo de maduro? É por isso, porque o secretor maduro vai produzir a dentina secundária, que é a dentina que a gente produz ao longo de toda a vida, pessoal. Qual que é a diferença histológica de dentina primária e secundária? Pessoal, não tem diferença histológica nenhuma, a estrutura é a mesma. A única coisa que tem é uma mudança sutil na direção dos túbulos dentinários. Olhem aqui. Vocês estão vendo que tem uma direção, uma mudança sutil nessa direção? É a única coisa, tá? Importante reforçar que toda a dentina produzida é produzida avançando o interior da polpa. Então, a gente tem uma redução do tamanho da polpa com o avançar da idade. E aí, vocês vão ver que quando a gente estiver estudando lá em tratamento endodôntico, a polpa do jovem vai ser super grande, vai dar para fazer muita coisa fácil lá dentro, e a polpa do paciente idoso vai ser pequenininha. Por quê? A gente vai ter essa produção de dentina pelo resto da vida, se eu não precisar fazer de um tratamento de canal. Se eu fizer o tratamento de canal, lembra, eu removo toda a polpa e eu não tenho mais vitalidade pulpar, né? Olha lá, essa mudança sutil na direção dos túbulos dentinários. Vocês estão vendo que eles vêm desse trajeto, a hora que chega aqui ele muda um pouquinho o trajeto. E para finalizar, eu preciso conceituar com vocês dentina terciária. Então, a dentina terciária é uma dentina patológica. Então, dentina primária e secundária são dentinas fisiológicas. Eu só vou produzir dentina terciária quando eu tiver um agente agressor que
que a polpa identifica, e aí o nosso organismo vem em defesa da polpa e da dentina, e ele tenta formar uma barreira para proteger a dentina, para proteger a polpa. Essa barreira, gente, vocês vão ver que vai ser configurada como uma dentina extra formada aqui dentro da polpa. Então, vocês vão ver que a dentina terciária nada mais é que uma camada extra de dentina formada no interior da polpa, é uma tentativa do nosso organismo em afastar a polpa do agente agressor, tá? E aí, nós vamos ter dois tipos de dentina terciária, mas isso vai ser assunto para uma. Então, os estudos de dentina continuam. Eu provoco vocês a pegarem o desenho que a gente trabalhou em sala e terminar de completar ele, com essas novas estruturas que a gente identificou. Veja que aí, nesse desenho, eu não consigo ver dentina intertubular, nem peritubular, mas eu consigo identificar dentina primária, dentina secundária, dentina do manto, pré-dentina. E é isso. Tentem identificar essas estruturas. E em sala, nós vamos avançar, reforçando tudo que a gente viu nesse vídeo e avançando no conteúdo. Um beijo e até a próxima.